Vem tempestade por aí no governo. O delegado Valdir, ontem, em entrevista ao canal My News, resolveu falar. E apesar daquele vídeo estranho dele, que virou meme, o que ele disse me pareceu bastante lúcido. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse bem intencionado canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike e comente para que a crescente comunidade não binária que a gente está formando aqui possa saber o que você pensa. No momento em que eu estou gravando isso, a milícia virtual do governo Bolsonaro está lá no Twitter subindo a hashtag Weintraub fica, uma resposta a um editorial do Estadão que pediu, e com todo o meu apoio, a demissão daquele ministro grosseiro e metido engraçadinho, que demonstra, como eu já disse aqui, não ter aquela qualidade que faz o convívio entre as pessoas melhor e que dá nome à pasta que ele ocupa, educação. O ministro quebrou o decoro do cargo. Num tempo menos bárbaro, isso seria indiscutível. Mas na era das redes sociais, o importante é ganhar no grito. Não é exatamente disso que eu vou falar hoje, mas faz parte. Entrando lá no Twitter, a gente vê a galera defendendo Weintraub com dois argumentos principais. Um, pasme você, é a concordância com a simpatia manifestada pelo ministro em várias ocasiões pela monarquia. E até aqui tudo bem, liberdade política. A galera fica assistindo lá The Crown, torcendo pela rainha Elizabeth no Netflix, ou tá com saudade do Game of Thrones, que é um rei, beleza. Embora, no caso do Bolsonaro, é só questão de nomenclatura, né? Ele já se acha rei e os filhos já se acham príncipes. Mas é o outro argumento em destaque que está me chocando. Os fãs do ministro olavista defendem a permanência dele no cargo sob o argumento de que ele deve ter liberdade de expressão. Gente, não é todo mundo que consegue entender o conceito de liberdade de expressão. Infelizmente. Liberdade de expressão é liberdade de falar o que você quiser. Mas, como todo direito, ela traz também obrigações. Um exemplo clássico é aquele do cara que começa a gritar fogo, fogo, num cinema lotado. Todo mundo tem o direito de gritar fogo, fogo, mas não no escurinho do cinema lotado, não é óbvio? No caso do Weintraub, ele mais de uma vez mostrou comportamento incompatível com o cargo. Eu vou deixar aqui o card para o meu vídeo falando sobre isso. Desculpe, galera que acha lindo um homem público oprimir, mas não. Um ministro de Estado não pode falar para uma cidadã que a mãe dela é uma égua desdentada e sarnenta. Mesmo porque é a mãe da cidadã que está sendo ofendida, não é a cidadã que teria ofendido ele, entendem? Mas não é disso que eu quero falar, é do todo do qual esse episódio faz parte. Porque se você não assistiu, vale muito a pena assistir a segunda entrevista do delegado Valdir, deputado do PSL, ao My News ontem. Eu vou deixar o link no post fixado. O Valdir, que foi líder do governo na Câmara e foi um dos principais braços da campanha do Bolsonaro em Goiás, segundo ele mesmo diz, quando o presidente tinha apenas 2% nas pesquisas, deu a letra, abriu o jogo, deixou claro o que a gente já vinha ouvindo por aí, por outras fontes menos próximas do bolsonarismo. Episódios como esse, Weintraub fala bobagem, a imprensa reage, Eduardo, agora que o Carluxo está de férias das redes sociais, vai lá e defende o ministro, até a próxima bobagem, o próximo absurdo, e o ciclo se repete. Tudo isso, segundo o delegado Valdir, e também segundo o Frota e segundo o que a Joyce Hasselman deve falar amanhã na CPI das fake news, é estratégia de comunicação do governo. Eles têm sim uma equipe para cuidar disso. O Valdir foi mais um a dizer que o tal gabinete do ódio, o apelido dado à equipe que cuida de criar e difundir esse tipo de desvio de atenção que agita o noticiário político e vai do nada a lugar nenhum, existe, é real. E o Valdir disse mais, confirmou que todos nós que acompanhamos o quadro político já desconfiávamos, ou tínhamos quase certeza. Houve um acordão entre Bolsonaro e Dias Toffoli, presidente do Supremo, indicado pelo Lula e ex-advogado do PT, para ajudar a livrar a cara do Flávio Bolsonaro. É o delegado Valdir falando isso, não eu. E embora a imagem que a gente tenha dele seja de um cara meio despirocado e fora de órbita, né, falando como se tivesse enfiado a cara na farinha, esse Valdir passou num concurso para delegado. Então burro ele não é. Está no seu segundo mandato como deputado pelo estado de Goiás. Então não dá para ignorar.
Tá, o setor do PSL não bolsonarista tá magoado, se sentindo traído. O Valdir foi gravado chamando o Bolsonaro de vagabundo. Mas mesmo um governo sem compostura, sem classe, sem educação, sem categoria, pros coco, como a gente diria aqui na região, teria reagido indignado, com veemência, contra isso tudo. Que gente como o próprio delegado Valdir, o Frota e a Joyce Hasselman estão trazendo a público. São denúncias muito sérias. Denúncias de derrubar governo. Poxa, um acordão entre o presidente do Supremo e o presidente da República para livrar a cara do príncipe senador, o número 1, como o Bolsonaro chama o Flávio, número 1, ou seja, o primogênito, que todos vocês, monarquistas, sabem, é o primeiro herdeiro natural do rei na sucessão. Outra coisa que o Valdir diz também é que a indicação do Augusto Aras como procurador-geral da República é sim parte desse acordo, o que também tem lógica, já que o Aras era simpatizante declarado do PT no passado. Então veja bem que governo curioso. Cresce em cima do antipetismo, justifica várias ações impopulares dizendo é isso ou o Lula volta. Mas para livrar a cara da família real da investigação, na PGR ou no Supremo, não tem o menor constrangimento em puxar saco de um ministro indicado pelo Lula e colocar na PGR um cara que deu inúmeras declarações trombando de frente com o pensamento do Bolsonaro. Aí no dia seguinte da entrevista do Valdir, que foi ontem, o Aras vai e pede pro STF hoje derrubar a liminar do Toffoli que paralisou as investigações contra o Queiroz e, consequentemente, contra o Flávio. Isso sim é coisa de procurador da República, né? Seria, se ele não estivesse pedindo hoje, o que provavelmente vai acontecer de um jeito ou de outro amanhã, quando a decisão vai ser discutida no plenário do STF, depois de, foi julho, agosto, setembro, 4 meses de paralisação de todas as investigações com base em dados do extinto COAF. Tem ou não tem angu nesse caroço? Eu estou invertendo de propósito, o caroço é muito maior que o angu. Mas calma que eu ainda não acabei. Como eu disse, o Valdir afirmou lá no My News que a Joyce vai ser mais contundente que o Frota na CPI das fake news. E eu não duvido, porque ela foi muito mais agredida, muito mais esculachada pela milícia digital do que o Frota foi. Foi chamada de Miss Pig do Muppet Show, foi alvo de montagem de péssimo gosto no corpo de uma mulher gorda de lingerie. Aqui cabe uma reflexão. Boa a posição do Frota, né? Imagina como os outros políticos devem ter inveja dele. Ninguém pode chantagear o Frota dizendo eu tenho vídeo seu numa suruba gay, porque tá no Xvideos. Se o cara procurar, acha até DVD original com capinha no Mercado Livre. Eu não procurei, tá? Só tô supondo. Bom, e além do depoimento da Joyce, o próprio Valdir tá ameaçando o governo com um dossiê que ele próprio estaria preparando. Mais de uma vez ele disse no programa, desculpa esse monte de spoiler, eu sou delegado, uma coisa que eu sei fazer muito bem é investigar, aguardem que vocês vão ver. Pode ser que a gente aguarde e não veja nada, que seja só ameaça para obter vantagem, mas vamos combinar. Dessa vez o Valdir abriu a boca, é sério. Ele confirmou que o Bolsonaro pressionou e ofereceu vantagens para os deputados que topassem botar o Eduardo como líder na Câmara, o que de fato ocorreu. Caiu o Valdir e entrou o Eduardo. E essa denúncia é gravíssima, porque inegavelmente sustentaria um impeachment presidencial. Se impeachment no Brasil tivesse a ver com o tamanho das irregularidades, não com a voz das ruas. Para fechar essa minha resenha sobre a entrevista do Valdir no My News, teve até um momento comovente, especialmente para os fãs do Sérgio Moro. O delegado disse que o ex-juiz está super tristinho, que só continua no governo porque não tem para onde ir, que o Bolsonaro tem medo da popularidade dele e boicota o Moro o tempo todo, que até aquela provável promessa de uma vaga no STF está cada dia mais distante, já que o ministro do STF, terrivelmente evangélico, que o presidente disse que vai indicar, não será o Moro, claro, nem se ele for com o Edir Macedo se batizar nas águas do Rio Jordão. Essa vaga já teria dono, o André Luiz de Almeida Mendonça, indicação do Toffoli. Enfim, nada diferente do que a gente está vendo nas especulações da imprensa, mas dita por um deputado do PSL que até outro dia estava nas entranhas do bolsonarismo. Amanhã é um dia importante. As investigações contra o Queiroz podem ser descongeladas, tem o depoimento da Joyce,
Então não se espante se mais uma hashtag estúpida aparecer no Twitter ou algum bobo da corte governista fizer uma declaração absurda. Isso é só pra gente virar a cabeça pro outro lado. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se, clique o sininho, clique na mãozinha com o polegar para cima ou na mãozinha com o polegar para baixo e não perca o foco.